Será que é possível nós sermos felizes mesmo passando por algum tipo de sofrimento? Oi, Cláudia Cronenberger por aqui com mais um vídeo do meu coração para o seu. E hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior que eu comecei uma série aqui no canal chamada Por que Sofremos? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, né? E vou trazer aqui para você essa reflexão como principal objetivo desse vídeo, que é justamente o que o autor Humberto Boden, o filósofo, né, Humberto Boden, nos faz nesse livro que eu citei, no livro que eu citei no outro vídeo, que é o livro chamado Por que Sofremos? E ele vai falar sobre essa questão de como é possível, né, o ser, né, o espírito, ser feliz mesmo passando pelos sofrimentos. E ele vai fazer uma divisão desse aspecto entre felicidade e infelicidade, né? Que infelicidade então é o contrário de felicidade, óbvio, e o sofrimento não seria então o contrário de felicidade, mas sim o contrário de gozo. E ele vai fazer essa divisão desses dois aspectos, esses dois termos aqui que eu vou trazer para a gente poder refletir juntos. Mas antes, para contextualizar o assunto, eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão do porquê nós precisamos ou passamos por sofrimentos na nossa trajetória evolutiva. E a gente vai ver que nós temos, inclusive nesse livro ele traz essa abordagem, basicamente, né, dois tipos de sofrimento, que é o sofrimento sadio, né, considerado sadio, porque ele é um sofrimento natural da evolução do ser humano, ou seja, a gente nasce, cresce, né, adoece e morre o nosso corpo, né? Então esse atrito com o corpo, essas condições climáticas, né, contatos com vírus, doenças e outras tantas coisas, de forma natural que nos ocorre, isso seria então um sofrimento evolutivo natural, né, que todos os seres vivos passam por isso. Então ele é considerado esse tipo de sofrimento sadio. O outro tipo de sofrimento é o sofrimento doentio. O que seria então o sofrimento doentio? Seria o sofrimento causado por nós mesmos, né? Ou seja, não é ninguém, não é nenhuma força, né, natural que está nos trazendo esse sofrimento. Sou eu mesmo que vou causar isso para mim. E como isso vai ocorrer? Através do mau uso do meu livre-arbítrio. Porque todos nós, quando nós fomos criados, né, por Deus, a gente recebeu esse direito, né, esse dom, que é o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele é realmente livre. Ou seja, Deus não interfere no nosso uso dessa faculdade, né, digamos assim. Isso é problema nosso, que a gente faz ou deixa de fazer. E é por isso que a gente vê tanta maldade no mundo, né? Se fosse assim, se não fosse assim, nós não veríamos assassinatos, guerras e tantos outros males, né? Roubos, e enfim, a maldade não tem fim. Mas por quê? Por conta desse mau uso do livre-arbítrio, que o homem, ele se corrompe, né? Ele faz as suas escolhas por sentimentos, né, vingança, ódio, tudo fruto do orgulho e da vaidade, do ego, né? Ele se deixa dominar pelo ego e ele vai por um caminho infinito, né, em direção à sua escolha pelo mal. E é óbvio que a justiça divina, ela é perfeita, ela não é como a justiça dos homens, né? Então todas as pessoas estão sujeitas a receber de volta tudo aquilo que elas emanaram, tudo aquilo que elas plantaram, né? A gente é livre para plantar, mas a colheita é obrigatória, não tem como fugir dessa lei, né? Mas existem alguns atenuantes, para nossa sorte, né? Para o nosso bem, existem formas de a gente poder reverter isso. Então, se
eu fiz o mal numa determinada circunstância, pelo meu próprio livre-arbítrio, eu posso consertar isso. Ou seja, eu posso de uma forma inteligente, né, sábia, usar o meu próprio livre-arbítrio para reformular isso, para ressignificar, que eu possa reparar o mal que eu fiz. E é isso que Deus nos concede através da lei da sua misericórdia, que Ele nos concede também. É uma outra lei que é universal. Então Deus é misericórdia, Deus é amor, né? Deus nos ama incondicionalmente, independente do que nós fizermos, assim como nós amamos um parente querido nosso, uma mãe, um pai, um irmão, né? Um filho, um amigo, um marido, uma esposa, não importa quem seja, mas como nós temos essa capacidade inerente à nossa essência, que é o amor, Deus é puro amor, né? E nós apenas somos o espelho, né, que reflete uma pequena parte desse amor que Deus tem. Então, assim como nós jamais deixaríamos um filho nosso sem uma segunda chance, né, de reparar o que ele fez, jamais nós deixaríamos de amar o filho, porque ele errou. Deus também não deixa de nos amar, de nos dar várias chances para a gente poder reparar o mal. E como é feita então essa reparação? Como são essas chances que Deus... Como assim, né? Como Deus nos dá chances, né? Através da lei da reencarnação. Isso está explicado de forma muito didática, muito clara, que eu recomendo que vocês todos que quiserem e puderem leiam na íntegra o livro dos Espíritos, que é de Allan Kardec, que é um tratado, né, muito aprofundado sobre todos os assuntos dos espíritos, ou seja, de onde nós viemos, para onde vamos e o que nós estamos fazendo aqui, como isso tudo acontece. E foram os próprios espíritos que trouxeram essas mensagens, ou seja, os espíritos desencarnados, né, com uma evolução já de passar essa mensagem, e ele vai explicar pormenorizadamente como tudo isso ocorre. E antes que alguém fale, mas isso então é religião, você está falando de religião. Não, eu estou falando aqui de ciência, né? Eu estou falando de filosofia, eu estou falando de pesquisas científicas, embora não seja considerada pela ciência ortodoxa tradicional, né? Muitas das vezes a ciência ortodoxa ela não aceita muitas pesquisas que são feitas de forma científica também, mas que não são aceitas pela ciência acadêmica tradicional, tá? Então o espiritismo não é uma religião, o espiritismo é uma ciência, e assim como o Humberto Roden traz a filosofia também, que também não é uma religião, então eu trago aqui nesse canal vários conceitos de vários autores diferentes, mas com o mesmo objetivo, da gente falar sobre a essência divina, sobre o espírito, sobre a imortalidade e sobre a nossa melhoria individual, sobre a nossa evolução. Então é sobre isso aqui que a gente vai sempre abordar nesse canal. Longe de dogmas, longe de conceitos, né, rígidos e fechados. Nós vamos sempre abrir o campo para discussões e reflexões. Então, fica aí a dica para você do livro dos Espíritos, e falando sobre reencarnação, que não é uma criação de Allan Kardec, nem desse livro, tá? A reencarnação ela já é tratada muito antes pelas filosofias orientais, isso já é antiguíssimo. Inclusive existe a reencarnação na Bíblia, que depois eu vou falar sobre isso aqui. Ela está escrita, né, para quem quiser interpretar, quem quiser tiver olhos e realmente conseguir enxergar isso. Ela tá, eu vou trazer depois autores que falam sobre esse assunto, mas hoje não é o tema do vídeo. Então a reencarnação ela não é uma criação de Allan Kardec ou de nenhuma outra religião. Ela é um fato, né, uma condição, né, que já é estudada, já é falada há milênios. Tá bom? E a reencarnação, então, é a oportunidade que Deus nos concede infinitamente
de nos repararmos perante os nossos próprios erros, né, perante os nossos próprios males. Então, o que o budismo vai chamar de roda de samsara, né, esse ciclo reencarnatório que é também visto no budismo, eles vão chamar de roda de samsara, ou lei do karma. O homem, ele estaria, digamos assim, preso, né, entre aspas, num ciclo evolutivo de reencarnação, até que ele se liberte desse ciclo, né, chamado também de roda da vida, através do quê? Através da sua própria transformação, através da sua própria libertação, né, da sua própria conscientização desses atos. Enquanto ele não conseguir se libertar de si mesmo, né, do seu próprio orgulho, né, do seu próprio ego periférico, e se concentrar na sua essência realmente, do que é realmente importante para ele, ele estaria então fadado, né, a estar nesse ciclo evolutivo da reencarnação. E eu vou trazer também aqui um texto, vou ler aqui um trechinho uma passagem no versículo de Mateus, e eu vou deixar depois aqui abaixo na descrição do vídeo o versículo completo, né? Então, lá em Mateus 5, 25, 26, Jesus nos fala o seguinte: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Está lá em Mateus 5, 25 e 26. Bom, então eu trouxe essa contribuição aqui, isso não está no livro do Roden, isso aqui é uma reflexão e contribuição minha, porque eu acho que tem tudo a ver esse versículo com o assunto que nós estamos falando aqui. Quando Jesus nos fala, concilie-te com teu adversário, né? Ou seja, que você possa perdoar, né? Que você possa se conciliar, ou seja, conciliação implica que houve algum problema, né? Houve alguma desavença. Então eu preciso me conciliar enquanto estás a caminho com ele, ou seja, você pode aproveitar a sua vida aqui, a sua oportunidade encarnatória para fazer isso, enquanto você está aqui. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, ou seja, o que seria esse juiz? Seria a nossa própria consciência que vai nos acusar, que vai nos determinar, né? Ou seria a própria lei de causa e efeito também, né? Seria a lei de causa e efeito que vai nos implicar uma reparação futura. E aí te entrega ao oficial e te encerre na prisão. E que prisão seria essa? Pode ser interpretada como prisão da culpa, né, da nossa própria consciência, ou pode também ser interpretada a prisão que eles vão chamar aqui da própria roda, né, de samsara, ou seja, você vai estar preso num ciclo de reencarnação até que, como ele diz aqui, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, você não vai sair dessa prisão enquanto você não se conciliar com os teus adversários, né? Enquanto você não fizer o que você precisa para reparar aquilo que você causou. Mas a boa notícia é, né, que nós todos podemos fazer essa reparação de uma forma muito mais tranquila, né, de uma forma muito mais consciente, através da nossa autotransformação, através da nossa consciência lúcida, né? Quanto mais a gente tomar consciência de quem a gente é verdadeiramente, do que nós estamos fazendo aqui, né? Que nós estamos aqui apenas estagiando, né? Numa estadia, numa pousada aqui na Terra, mas que nós não vamos ficar aqui para sempre. Então a gente direcionar o nosso propósito para realmente a nossa essência divina e a gente conseguir buscar já nessa vida agora, no momento que nós estamos, na nossa iluminação, buscar a nossa essência, nossa intimidade com o Criador,
né, a nossa unificação com Ele, porque nós podemos fazer isso. E isso não é só para mestres, espíritos de luz, considerados como muitos dizem. Não, nós somos luz, nós somos em essência luz. E nós podemos acender essa luz dentro de nós cada vez que nós nos conscientizamos disso, nós nos empoderamos dessa luz que Deus nos deu e está só esperando que a gente deixe ela acender, né? Que a gente possa fazer com que ela se expanda. Então essa evolução, como diz aqui o Roden, ela vai da periferia para o centro, ou seja, a gente vem do ego, né? Da evolução do ego para dentro, a gente evolui para dentro, ou seja, olhar para dentro, né? A gente vai cada vez mais profundo mergulhando no nosso ser, descobrindo quem a gente de fato é realmente, das potencialidades que nós temos como ser humano divino, como ser divino, e a gente vai cada vez mais canalizando as nossas energias porque para o que é verdadeiramente importante, que é a nossa auto-iluminação, a nossa modificação. E isso não tem como ser feito de forma, né, diferente a não ser através do amor, né, que o amor é o único sentimento capaz de realmente nos transformar. Então não adianta a gente fugir do amor. O amor é a essência de tudo, a essência da vida, a essência da criação. Então não tem como ser de outra forma a não ser através do caminho do amor, né? E o amor implica o perdão, implica a nossa redenção, né, ao nosso Criador e a todas as suas leis. Então, enquanto a gente não se conscientizar disso, nós vamos realmente estar ainda, né, presos num ciclo, mas que esse autor aqui vai trazer justamente essa questão do sofrimento com uma abordagem um pouco diferente do que a gente vê por aí, que eu acho muito interessante. A questão que eu falei aqui no início do vídeo, que como é possível nós sermos felizes, mesmo que passando por algum tipo de sofrimento, ele vai dizer que sim, isso é completamente possível. Porque enquanto ser espiritual que nós somos, nós estamos em busca da nossa evolução. E isso eu posso me conscientizar, me tornar cada vez mais né, com o Criador, e eu posso me autoiluminar e me sentir feliz. Eu posso integrar a felicidade dentro de mim, né, cada vez em níveis mais profundos. Mas isso também não impede que eu passe por algum tipo de sofrimento devido ao estar na roda, né, da vida, né, eu estar na reencarnação, e eu posso ainda estar colhendo algo que eu possa ter feito, eu posso ainda estar em reparação, e aí é que meu ego vai sofrer alguns tipos de mal, né, algum tipo de problema. Eu não tenho tudo aquilo que eu desejo, né, eu posso estar sofrendo um insucesso no campo material, no campo de várias ordens, porque eu ainda estou em fase evolutiva, eu não sou um ser ainda iluminado completamente, mas eu estou em busca dessa iluminação. Então o meu ego, ele pode estar passando por um sofrimento momentâneo, ou seja, alguma privação de alguma coisa, né? Algum conflito, uma privação material, alguma doença, não importa, ele pode estar passando por um insucesso, né? Isso é que eles chamam então do sofrimento, né? Que corresponde ao ego e não ao ser, ou seja, o ser ele é feliz, embora esteja passando por um sofrimento, porque ele já é feliz, né? Não tem como deixar de ser feliz. E isso eu acho que é um conceito libertador, porque a gente para de pensar assim, mas se eu estou sofrendo, então eu não estou feliz. Não, eu sou feliz apesar de estar passando por determinado problema, assim. Eu sou feliz apesar da minha vida não estar exatamente como eu gostaria, de não ter as coisas que eu gostaria, porque eu sou em essência, eu tenho consciência de quem eu sou e do que eu quero fazer, né, do meu propósito aqui
na Terra, então eu sou sim feliz, eu posso ser feliz sim, apesar de não estar completamente satisfeito, ou seja, não estar no gozo, né, do meu ego, né? Então isso eu acho que é libertador realmente. E ele vai dizer também que o ego, ele pode estar no gozo, né? Ou seja, ele está passando por momentos de gozo, com os seus desejos atendidos, e também ser feliz. Nada impede que você seja feliz e esteja gozando a questão do ego, né? Ou seja, atendendo, conseguindo satisfazer os desejos do ego, né? De maneira harmônica com o propósito da sua essência divina. Mas também o ser, ele pode ser extremamente infeliz espiritualmente e estar passando pelo gozo, né, do seu ego, ou seja, ele pode estar com muito sucesso, ele pode estar no topo do seu sucesso do campo do ego, né, material, digamos assim, mas ele ser uma pessoa extremamente infeliz, espiritualmente frustrada, né? Então, isso é muito comum a gente ver, né? A gente vê todo dia esses casos, inclusive astros do cinema, né, da música, que se suicidam, pessoas que com muito sucesso, muito que nos parece super realizadas, mas realizadas em que sentido? Elas estão realizadas no campo do ego, mas não estão realizadas na sua essência, que é o mais importante. Então ele vai dizer justamente que todos me podem fazer gozar ou sofrer, mas só eu mesmo me posso fazer feliz ou infeliz. Aí ele tira totalmente a responsabilidade de outros nos fazerem felizes, né? Então isso é libertador realmente, porque as pessoas podem sim nos fazer sofrer, podem sim nos fazer gozar ou sofrer, mas não podem nos fazer infelizes ou felizes, porque só eu mesmo tenho essa capacidade, só eu tenho esse poder. E uma vez que eu me integro a felicidade, que eu me sinto feliz, né, não no gozo, mas independente de qualquer situação, eu não deixo mais de ser, porque eu já integrei a felicidade. Quem não deixa mais de ser, né? Você não deixa mais de ser feliz, você é feliz. Então por isso você não perde a sua felicidade por conta de nenhum sofrimento que venha até você por questões, né, que não dependem intrinsecamente de você. Então ele vai dizer, o principal não é ter sucesso ou insucesso, o principal é se realizar espiritualmente. Por quê? Sem isso não adianta nada, é como a gente estar construindo um castelo na areia, né? A qualquer momento ele pode ruir, ele pode desmoronar e vai destruir tudo o que a gente tem, porque ele não está solidificado, né, na base que é o ser realmente. Isso não implica a gente achar que o sucesso é ruim, que o dinheiro é ruim e que as realizações do nosso ego são ruins. Não, isso implica em dizer que toda vez que eu estou contra o meu ser essencial, que eu estou fazendo algo que é do campo do desejo do ego, mas que eu estou a serviço do ego somente, né, para satisfazer desejos momentâneos, eu estou indo contra a minha essência, que é a minha evolução espiritual, né? Que é a minha realização espiritual. Então toda vez que eu estiver nesse sentido do ego, sim, eu posso estar servindo ao ego e não estar servindo ao meu ser espiritual. Como nos disse Jesus, né? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, o que adianta a gente só se preocupar com os nossos desejos, né, e esquecer completamente da nossa essência, né, da nossa realização espiritual. Mas ele vai dizer também que em muitos casos esse sofrimento impede a frustração espiritual e ajuda a promover a realização espiritual. Ou seja, será que o sofrimento ele ainda tem essa função
de fazer despertar o ser humano, despertar o ser para a sua realização espiritual, e ele vai fazer essa colocação que isso depende da atitude que o homem assume em face do sofrimento. Quando eu passo por um sofrimento, qual é a minha atitude? Como que eu reajo? Como que eu me comporto diante do sofrimento? E ele vai dizer, ele vai classificar nesse livro em 3 tipos de sofredores, 3 classes de sofredores. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, onde eu vou esmiuçar essa questão das 3 classes de sofredores e qual será a sua, Nós vamos refletir aqui. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar esse assunto para o próximo vídeo. E eu te agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Peço que você deixe seu like aqui para mim, para me ajudar aqui na divulgação desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, outras pessoas também podem gostar desse conteúdo, e você, com o seu like, e também, se você puder compartilhar com um amigo, com uma amiga, com alguém que você queira, isso vai ser de muita importância para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento e, quem sabe, não acender ali uma pequena luzinha, que possa inspirar essa pessoa ao conhecimento e à sua transformação. Então eu peço também que você se inscreva aqui no canal e toque o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. É uma alegria muito grande que eu tenho quando uma pessoa nova se inscreve aqui no canal. Eu fico muito feliz. Eu espero formar aqui uma comunidade para a gente poder refletir juntos. E deixa aqui também o seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que você achou desses conceitos, se você concorda, se você não concorda, o que você pensa. Deixa a sua sugestão aqui para próximos vídeos também. Um grande beijo para você, muita gratidão e muita paz.